Olá pessoal, como é que vocês estão? Venho aqui compartilhar com vocês mais uma reflexão baseada na Palavra de Deus, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero rapidamente, através das outras leituras que são do mesmo final de semana deste texto, construir um cenário como preparação para nós irmos a este texto de Marcos. No salmo deste mesmo final de semana, nós temos o salmista afirmando que se não fosse o Senhor, que esteve sempre ao lado do povo, o povo teria sucumbido. Não apenas desta existência terrena que nós temos aqui, mas também na vida para a eternidade. Outra leitura do Antigo Testamento deste final de semana é a leitura de Jó. E lá naquele episódio Deus faz alguns questionamentos a Jó. Ele diz para Jó: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas da terra? Quem lhe assentou a pedra angular, a sua base? Quem estabeleceu os limites do mar? Quem é que domina sobre o mar? E o texto da epístola, nós temos Paulo citando Deus por meio do profeta Isaías, dizendo: No tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E Paulo agora diz: Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Temos o salmista falando que se não fosse o Senhor, o povo sucumbiria. E a leitura de Jó, Deus falando que é Ele quem lançou os fundamentos da terra, Ele que reina, que criou a criação, que governa sobre ela, que domina o mar. E Paulo dizendo: hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Vamos para o nosso texto de Marcos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta foi a pergunta final dos discípulos de Jesus neste episódio. E é de certa forma a pergunta que hora ou outra cada um de nós teve ou terá de se fazer. Quem é este? E não há como ficar neutro na resposta. Não há como ficar em cima do muro. E a esperança que eu tenho em Cristo é que eu e você possamos, por obra de Deus, responder corretamente a nós mesmos. E não apenas expressarmos em palavras jogadas ao vento, mas crer de fato e verdade naquele que responde corretamente, naquele que preenche corretamente a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Afinal, como diz Paulo, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação.
Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Jesus havia curado pessoas, havia expulsado demônios, ensinado o povo, e agora Jesus diz aos discípulos para eles passarem para outra margem do mar. Os discípulos então despediram a multidão e levaram a Jesus no mesmo barco que ele estava. Mas se levantou uma grande tempestade, as ondas se arremessavam contra o barco e o barco já estava se enchendo de água. E Jesus, diz o texto, estava na polpa do barco, dormindo. Os discípulos então, apavorados, acordam a Jesus e lhe dizem: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. Diz o texto que o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram mais atemorizados, espantados com o que Jesus fez, do que com a própria tempestade. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Esta é a mesma pergunta que todos nós fazemos em momentos de medo, de caos, de incertezas, dificuldades, doenças, morte, enfim. Quando tempestades de qualquer tipo se abatem sobre nossas vidas e parece que nosso barco vai se enchendo de água e iremos afundar, e então a gente olha para Deus e questiona: o Senhor não se importa comigo? Onde está o Senhor quando eu estou com medo, quando eu estou chorando, sofrendo? Mas Jesus esteve e está o tempo todo no nosso barco. Nós achamos que temos o controle de tudo, que podemos tudo, que sabemos tudo, que nossas vidas estão em nossas mãos, mas daí vem uma tempestade. E quando nós nos vemos sem saída, nos deparamos inclusive com a nossa incapacidade de bancarmos nossa própria vida diante da morte. E aí nós gritamos a Deus por socorro. E muitas vezes nós iremos passar por dificuldades na vida, porque este mundo é manchado pelo pecado e esta é a realidade deste mundo. E as tempestades que vêm, que nos causam medos, são necessárias para que gritemos a Jesus por socorro e saibamos e creiamos naquele que está no nosso barco. Porque em meio às nossas dúvidas, em meio à nossa falta de fé, em meio à falta de paz no nosso coração, nós precisamos sermos socorridos por Jesus. No texto, Jesus salvou os discípulos de morrerem para esta vida. Mas muito maior é o que está contido na pergunta de Jesus a respeito de eles ainda não crerem. E este é o alvo principal de Jesus: que eles possam responderem para si mesmos e crerem naquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Pois em Jesus a coisa é muito maior que curas, livramentos. Em Jesus é perdão de todos os pecados,
é salvamento da condenação eterna, é reconciliação com Deus, é paz de espírito, é vida, e vida que se estende para além da morte, vida eterna. Os discípulos ficaram atemorizados quando Jesus acalmou a tempestade com sua palavra. Por vezes, assim como foi com os discípulos, Jesus está ao nosso lado. Até mesmo podemos achar que sabemos tudo dele, mas que ilusão a nossa. E quando nós nos deparamos com coisas que jamais poderíamos imaginar, nós podemos até mesmo nos assustarmos, ficarmos atemorizados, pois andar ao lado de Jesus sem o conhecer, de fato e verdade, pode ser ainda mais assustador do que a própria tempestade. Afinal, Ele é o que tem o domínio sobre a própria tempestade. E o não conhecer a Jesus, quem de fato Ele é, e não crer nele, não confiar nele, pode nos induzir a questionarmos se Ele se importa ou não conosco, se eu posso ou não confiar nele. Nos leva inclusive a questionarmos se de fato Ele perdoa pecados, principalmente aqueles que nós julgamos mais graves. Tempestades em nossas vidas vieram, vêm e virão. Fazem parte deste mundo pecador. Mas elas também vêm a nos levarem a clamarmos a Jesus e a por Ele sermos salvos. Não apenas desta vida, nesta vida, mas para a eternidade. E para que cheguemos lá do outro lado da margem deste mar tempestuoso da vida, na eternidade dos novos céus e nova terra prometidos por Deus. As tempestades são necessárias, a fim de hora ou outra nós nos questionarmos: quem é este que está conosco no barco? Ele é que me socorreu. Quem diz que nele todos os meus pecados são perdoados? Bem, mas isso só Deus pode fazer. Ele disse que me salvou da morte eterna, que está comigo mesmo sem eu saber. Mesmo na minha falta de fé, Ele vem me ajudar, me fazer crer, acalmar o meu coração, me levar para águas de descanso e me guardar para a eternidade na glória prometida por Deus. Quem é, afinal, este homem Jesus? Lembra dos textos que citamos lá no começo? O salmo neste final de semana? Não fosse Deus que esteve ao meu lado. Jó, Deus, quem criou todas as coisas, colocou os fundamentos, domina sobre sua criação, domina sobre o mar. E 2 Coríntios, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Quem é este homem Jesus? Ele é Deus, que se fez homem para comigo e com você passar junto em todas as tempestades, mesmo que nós não saibamos disso. Ele é o homem Deus que pode acalmar o nosso coração, nos trazer paz na certeza da sua companhia, proteção, apesar de tudo. Sabendo que com Ele, em meio às tempestades, a chegada na margem do outro lado, na nova vida na eternidade, é certa e segura. Pois Ele é Deus, que se fez homem para morrer por mim e por você, para perdoar nossa falta de fé
e nos levar agora a crermos nele, naquele que ressuscitou e hoje vive e promete que com ele, eternamente, nós também viveremos. Como diz Paulo, hoje é o dia da salvação. Que a pergunta que os discípulos fizeram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Seja a pergunta que nossos corações façam e que pela palavra de Deus, na ação do seu Espírito, nós ouçamos a resposta e creiamos nele. Este é Jesus, Deus, por mim, por você. Com ele no barco, apesar das tempestades, eu posso confiar, ter paz na alma, apesar dos choros. Pois é ele quem me leva para o outro lado do mar em meio às tempestades. A vida eterna na nova criação, prometida pelo mesmo Deus que a tudo criou e que tudo governa. Amém. Convido você sempre a acompanhar os nossos vídeos devocionais, aí 1-2 vezes por semana. Caso você prefira que a gente mande particular pelo WhatsApp, pode entrar em contato com a gente, nos repassar o seu número de WhatsApp que a gente envia no seu WhatsApp. Também, se alguém quiser presencialmente caminhar conosco nos nossos cultos, também é sempre convidado e muito bem-vindo. Grande beijo, grande abraço em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.